O Jardim das Delícias Terrenas, de Hieronymus Bosch, é uma das pinturas mais misteriosas e fascinantes já criadas. Mesmo depois de 500 anos, ela ainda confunde e fascina quem para diante dela, com suas imagens estranhas e quase surreais. Ao longo dos séculos, ela também inspirou todo tipo de interpretação. Teve quem visse ali uma celebração dos prazeres terrenos, quase uma utopia medieval. Outros enxergaram um delírio herege ou uma espécie de viagem psicodélica da Idade Média. Mas basta olhar com mais atenção para que outra leitura comece a surgir. Essa obra, dividida em 3 partes, um formato conhecido como tríptico, e que a gente vai explorar melhor já já, não é só uma colagem de bizarrices. Ela é uma história moral meticulosamente construída. Um sermão visual que nos leva do paraíso à tentação e, por fim, às consequências da loucura humana. Mas para a gente entender de verdade a genialidade de Bosch, precisamos olhar para o mundo em que ele vivia. Um tempo de fé intensa, mudanças profundas e muitas contradições. E é nesse cenário que nasce o Jardim das Delícias Terrenas. O mundo de Bosch pintou essa obra por volta de 1500, numa época de grandes mudanças. Era o fim da Idade Média e o começo do Renascimento. Um período marcado por fortes contrastes. De um lado, a fé cristã ainda era dominante. A Inquisição Espanhola estava ativa e a Reforma Protestante já se aproximava. Do outro, novas ideias começavam a surgir. Descobertas científicas, explorações e questionamentos sobre o mundo estavam se espalhando pela Europa. Na cidade natal de Bosch, Den Bosch, na atual Holanda, a vida cotidiana girava em torno da Igreja Católica. E é importante deixar claro, Bosch não era um rebelde excêntrico pintando visões doidas num porão. Pelo contrário, ele fazia parte de uma respeitada irmandade religiosa. Em 1488, por volta dos 40 anos, entrou para a Irmandade Ilustre de Nossa Senhora, uma confraria católica muito influente na cidade. Ou seja, Bosch era profundamente inserido no pensamento religioso da época, por mais vívida e estranha que fosse sua imaginação. Ele é considerado um artista do Renascimento do Norte, e foi sim influenciado pela curiosidade intelectual que florescia naquela época. Mas tudo o que ele via era filtrado por uma mente ainda profundamente medieval e devota. O mundo ao redor dele estava mudando. Exploradores descobriam novas terras, cientistas questionavam antigas crenças e artistas como Leonardo da Vinci experimentavam novas técnicas. Bosch absorvia esse novo espírito, mas continuava olhando para tudo com os olhos da fé. E é justamente essa tensão entre o pensamento tradicional e o mundo em transformação que ajuda a entender a complexidade da sua obra mais famosa. Um tríptico misterioso. Agora vamos falar da pintura em si. O Jardim das Delícias Terrenas é um tríptico, ou seja, uma obra dividida em 3 painéis, como se fosse uma espécie de biombo dobrável. Quando está fechado, os 2 painéis externos formam uma única imagem em tons de cinza, uma técnica conhecida como grisaille. Essa cena externa mostra o mundo nos primeiros dias da criação. É como se estivéssemos espiando por uma janela cósmica o nascimento da Terra, uma espécie de globo de vidro contendo uma paisagem primitiva e estranha. Segundo a Bíblia, no 3º dia da criação, Deus separou a terra das águas e criou as plantas. E é exatamente isso que Bosch nos mostra. Um mundo com rochas, vegetação, mas ainda sem animais ou seres humanos. Lá no cantinho superior esquerdo, dá para ver uma figura minúscula representando Deus ou Cristo, observando essa terra recém-nascida. Tudo é calmo e silencioso, como se o universo estivesse prendendo a respiração antes que o caos comece. Mas basta abrir o tríptico e... bum! A calmaria explode em cores e movimento. O prólogo tranquilo dá lugar a um verdadeiro turbilhão visual. Dentro, o mundo de Bosch se revela em detalhes vibrantes nos 3 painéis internos, e eles foram pensados para serem lidos da esquerda para a direita, como uma história em 3 capítulos. No painel da esquerda, temos o Jardim do Éden, o início da humanidade. No painel central, o Jardim dos Prazeres Terrenos, onde os humanos se entregam aos desejos do mundo. E no painel da direita, o Inferno, o desfecho trágico dessa farra toda. Nos próximos minutos, vamos explorar cada um deles. O Jardim do Éden, painel esquerdo. No painel da esquerda, a cena é o Jardim do Éden, o paraíso bíblico no começo do mundo. No centro da imagem, Deus, na forma humana geralmente interpretado como Cristo, apresenta Eva a Adão, que está reclinado no chão, acabado de despertar, olhando para sua nova companheira. É um momento calmo, cheio de esperança. O primeiro homem e a primeira mulher num paraíso intocado, cercado por animais e natureza selvagem. Bosch preenche esse Éden com todo tipo de criatura.
Tem animais comuns, como pássaros, e outros mais exóticos, como elefantes e girafas, que os europeus estavam começando a conhecer naquela época. Mas também surgem bichos esquisitos, híbridos, direto da imaginação do artista. À primeira vista, parece um mundo perfeito, puro, inocente, sem pecado. Mas Bosch, como sempre, planta seus sinais. Aos pés de Adão e Eva, por exemplo, um gato passa com um rato na boca, uma violência sutil, mas presente. E num lago ao fundo, uma coruja nos observa de dentro de uma estrutura oca. Na Idade Média, a coruja era frequentemente vista como símbolo do mal oculto. É como se esses detalhes, quase imperceptíveis, sussurrassem pra gente que algo está errado. Que mesmo aqui, no Éden, a sombra do pecado já se insinua. E, de fato, o paraíso de Bosch não é totalmente puro. Ele tem rachaduras, se você souber onde olhar. Agora, o painel do meio é onde a coisa realmente enlouquece. Inclusive, essa é a parte, é o que dá nome à pintura. O Jardim das Delícias Terrenas. É uma paisagem enorme, cheia de figuras nuas, frutas gigantes, animais bizarros e objetos misteriosos. À primeira vista, parece uma grande celebração da vida. Um mundão onde homens e mulheres se divertem livremente, entregues aos prazeres mais diversos. Eles comem frutas enormes, nadam em lagos, andam nas costas de pássaros gigantes. Tudo numa atmosfera leve, quase onírica. As cores são vivas, vibrantes, e cada canto da tela guarda alguma cena curiosa. Tem gente reunida em volta de um lago, onde mulheres nuas tomam banho enquanto homens a cavalo desfilam ao redor. Em outro ponto, um homem carrega uma fruta enorme nas costas. Perto de uma torre cor-de-rosa meio surreal, mais figuras parecem estar se banhando ou brincando na água. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, gente dançando, se abraçando, colhendo flores, montando em bichos, que a sensação é quase de um paraíso hedonista, onde tudo é permitido e nada tem consequência. Mas será que esse lugar é mesmo um paraíso? Ou será que as pessoas aí estão distraídas demais para perceber o perigo? Bosch joga com essa ambiguidade. Por um lado, ele pinta tudo com tanto encanto e detalhe que a cena parece irresistível. Por outro, insinua que essa alegria toda é frágil e passageira. Repare que quase todo mundo ali é jovem, bonito e saudável. O mundo está congelado no auge da beleza, como uma fruta madura prestes a estragar. As frutas, morangos, cerejas, podem simbolizar tanto a tentação quanto os prazeres que duram pouco. E o mais curioso, ninguém ali parece prestar atenção em nada além do próprio prazer. Não há sinal de oração, trabalho, reflexão, nada que tenha valor espiritual ou duradouro. Na época de Bosch, uma cena cheia de pessoas nuas se divertindo sem vergonha não seria vista como ideal, mas como um alerta, um mundo entregue à luxúria, à gula, à preguiça. Em resumo, o painel central mostra um paraíso falso, bonito por fora, mas vazio por dentro. Um lugar que pode desmoronar a qualquer momento como uma bolha prestes a estourar. O inferno na terra, painel direito. E como era de se esperar, quando o olhar chega ao painel da direita, o cenário muda completamente. E o paraíso desaba num pesadelo. A paisagem vibrante dá lugar a algo sombrio e apavorante. Essa terceira parte é a visão de Bosch sobre o inferno, e é o oposto absoluto do painel central. Os azuis e verdes vivos são engolidos por tons escuros, preto, cinza e vermelho fogo. O que vemos é um mundo destruído. Uma terra queimada, cheia de caos, prédios em ruínas, céu pesado e atmosfera sufocante. Bosch não economiza nos detalhes para mostrar o destino dos pecadores. O inferno aqui funciona como uma justiça poética cruel. Cada castigo parece espelhar o pecado que o provocou. Gulosos são obrigados a vomitar sem parar ou acabam devorados por monstros. Músicos vaidosos são torturados por instrumentos gigantes. Em um canto, espreita a figura mais famosa da obra, o Homem-Árvore, uma criatura grotesca com um corpo oco, parecendo uma árvore quebrada ou um ovo rachado, com pernas finas e um tronco que funciona como uma taverna para demônios e almas condenadas. Alguns dizem que Bosch escondeu ali um autorretrato, como uma espécie de assinatura sombria. Por toda parte, demônios híbridos atormentam os humanos. É uma cena caótica, violenta, infernal. Mas o inferno de Bosch não é só horrível. Ele também tem uma dose de humor macabro e ironia. A criatividade dos tormentos mostra a genialidade do artista. Os instrumentos musicais, que no painel anterior representavam prazer, aqui viram ferramentas de tortura. Um homem que viveu pela comida agora é devorado eternamente. Uma mulher obcecada com a vaidade é forçada a encarar o traseiro de uma criatura demoníaca como se fosse um espelho. É grotesco, é doentio, mas ao mesmo tempo é imaginativo. Bosch quer deixar claro: a festa acabou. E a conta chegou.
e ela vai ser cobrada com sofrimento eterno. O que tudo isso significa? Quando a gente olha os 3 painéis juntos, a mensagem parece clara. Bosch criou essa pintura como um grande alerta moral, disfarçado de fantasia. Lido da esquerda para a direita, o tríptico é uma verdadeira fábula visual. A humanidade começa no Éden, inocente e obediente a Deus, se perde nos prazeres do mundo e termina no inferno, sofrendo as consequências das próprias escolhas. É como se fosse a história da humanidade condensada em 3 cenas intensas: criação, tentação e castigo. Dentro da visão religiosa de Bosch, esse é o destino inevitável de quem se afasta do caminho certo. Mas o que torna essa pintura tão fascinante até hoje não é só a lição moral, é a forma como ela é contada. A imaginação de Bosch é selvagem, ousada e inesgotável. Ele nunca escreveu explicações sobre sua obra, então tudo o que sabemos vem de pistas visuais e do contexto da época. A maioria dos estudiosos concorda que o Jardim das Delícias Terrenas não é uma celebração da luxúria, nem um convite à heresia. Ao contrário, é uma representação complexa do pecado e do que acontece quando ele é ignorado. As pessoas do painel central vivem num mundo encantado, mas estão cegas para o espiritual. E essa cegueira é justamente o que as leva direto para o horror que vem depois. E o mais curioso é que, na época, a pintura não foi condenada. Provavelmente porque, apesar da bizarrice nas imagens, a mensagem era considerada ortodoxa, alinhada com os valores cristãos. Bosch, afinal, fazia parte da estrutura da igreja. Ele não estava tentando causar escândalo. Também acredita-se que a obra não tenha sido feita para ficar num altar, mas sim para um patrono privado, o que dava liberdade a Bosch para criar um mundo visualmente fantástico, mantendo um conteúdo moral claro. Com o tempo, surgiram várias teorias malucas, que ele pertencia a cultos secretos, que a pintura escondia fórmulas alquímicas, entre outras ideias sem muito fundamento. A interpretação mais simples, a de que Bosch está nos alertando contra os prazeres mundanos, é a que mais se sustenta. E, honestamente, quando você observa a pintura inteira, essa leitura parece fazer todo sentido. Conclusão. Hoje, ao ficar diante de O Jardim das Delícias Terrenas no Museu do Prado, na Espanha, é impossível não se impressionar com a grandiosidade e o nível de detalhe dessa obra. O que primeiro chama a atenção é o espetáculo visual, mas o que realmente fica com você é a profundidade psicológica dela. Bosch nos entrega um retrato da humanidade que é, ao mesmo tempo, lindo e perturbador. Ele nos atrai com cor e fantasia e depois nos obriga a encarar o que tudo aquilo realmente significa. E o mais impressionante é que mesmo 5 séculos depois, a gente ainda debate qual seria a mensagem por trás dessa pintura. E talvez seja exatamente isso que Bosch queria. O fato é que ele não oferece respostas fáceis. Em vez disso, joga a pergunta no ar. Que caminho a humanidade vai escolher? Vamos continuar correndo atrás de prazer imediato, ignorando as consequências? Ou vamos enxergar os riscos e buscar algo mais elevado para a nossa vida? Nesse sentido, a obra de Bosch parece incrivelmente atual. Um comentário sobre escolhas e consequências que atravessa os séculos. Uma provocação que continua viva. E o mais bonito é que cada vez que você olha para essa pintura, descobre algo novo. Uma criaturinha escondida, uma conexão entre os painéis que ainda não tinha percebido, e por aí vai. A obra recompensa quem olha com atenção. Assim como a vida espiritual que Bosch parecia valorizar tanto. Para mim, esse é o sinal de uma verdadeira obra-prima. Ela cresce com você e sempre deixa espaço para sua própria interpretação. Agora, me conta aí. Você já tinha visto alguma interpretação sobre o Jardim das Delícias Terrenas? Qual é a sua visão sobre a obra? Vai ser um prazer ler seu comentário. E para finalizar, obrigado por me acompanhar nessa jornada pelo universo de Bosch. Espero que a visão extraordinária dele continue te assombrando e te inspirando por muito tempo depois desse vídeo.